Qual é a verdadeira interpretação para João capítulo 5, versículos 28 e 29? O texto diz na tradução do Novo Mundo: Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, e sairão, os que fizeram coisas boas para uma ressurreição devida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. A tradução King James, ou Rei Jaime, em português, verte esse texto de forma não literal. Diz assim: Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Muitos não entendem o real sentido dessa passagem, e um novo entendimento do corpo governante das Testemunhas de Jeová está levando muitas pessoas ao erro. Evidentemente, o atual entendimento da liderança da Sociedade Torre de Vigia está errado. Neste vídeo, eu vou fazer uma análise profunda do verdadeiro sentido das palavras de Jesus. A melhor forma de interpretar um texto é começar por entender os sentidos das palavras usadas em contexto. Por causa disso, eu pergunto: o que significa a expressão ressurreição de vida? A palavra grega zoe significa vida. Todavia, quando se refere ao futuro, tal palavra sempre tem o sentido de vida eterna ou verdadeira vida. E o que é ressurreição de julgamento? Muitos leem a palavra julgamento, do grego krisis, e acham que esse julgamento significa que a pessoa sob tal julgamento poderia ter um veredito favorável ou condenatório. Contudo, na Bíblia, a palavra krisis, traduzida literalmente aqui por julgamento na tradução do Novo Mundo, quase sempre possui uma conotação negativa, e na esmagadora maioria das vezes se refere a um julgamento condenatório, um julgamento já decidido, que punirá o réu por más ações. É justamente por causa disso que a versão King James, ou Rei Jaime, em português, já traduz do grego com o sentido referencial ou contextual da palavra, a saber, ressurreição de condenação. E esta é uma tradução não literal da palavra grega, mas ela foca no sentido do texto, no sentido que a palavra tem no contexto. Como sabemos que a ressurreição de julgamento, nesse contexto, não se refere a um período de avaliação, tal como ensina o corpo governante das Testemunhas de Jeová, mas significa absolutamente ressurreição para a condenação. Vamos ver aqui 4 argumentos absolutos que provarão para você que o novo entendimento do corpo governante está errado. Argumento 1. A referência cruzada com Daniel 12:2. O texto diz: Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. O texto de Daniel é o pano de fundo da profecia de Jesus em João 5, 28 e 29. E por isso, ao lermos Daniel 12:2, entendemos o sentido claro das palavras de Jesus em João 5, 28 e 29. Daniel nos mostra que a ressurreição dos mortos terá 2 destinos. O primeiro é para a vida eterna. E este é o sentido das palavras ressurreição de vida, usadas por Jesus em João capítulo 5. O outro destino, apresentado aqui por Daniel, é o desprezo eterno, e isso é equivalente às palavras ressurreição de julgamento, usadas por Jesus em João capítulo 5. Com base nisso, podemos afirmar que a ressurreição de vida e a ressurreição de julgamento significam, respectivamente, ressurreição para a vida eterna e ressurreição para a condenação eterna. Argumento 2. A última referência do termo julgamento no contexto de João. A última vez que a palavra crisis aparece no capítulo 5, antes do versículo 29, é no versículo 24. E nós lemos: Digo-vos em toda a verdade, quem ouve a minha voz e acredita naquele que me enviou, tem vida eterna. E ele não entra em julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Aqui nós vemos que, contextualmente, esse julgamento, conforme traduz literalmente a tradução do Novo Mundo de 1986, não pode ter resultado positivo para o réu. Ao contrário, a palavra crisis absolutamente aqui tem o sentido de julgamento condenatório. E a prova disso é que muitas traduções da Bíblia vertem crisis pelo sentido referencial do contexto, que é a condenação, ou seja, o contrário de ganhar a vida eterna. Pois este é o sentido do texto aqui. É também exatamente este o sentido das palavras de Jesus em João capítulo 5, versículo 29. Julgamento nesses contextos se refere a um julgamento já decidido,
de modo desfavorável para o réu, ou seja, condenatório, o oposto de vida eterna, o oposto de salvação. Nesse julgamento, não há a possibilidade de o réu ter um veredito favorável. Aqui o veredito já está dado. O julgamento é condenatório. Ele é o contrário de vida eterna. Argumento 3. A antítese do contexto imediato. Na Bíblia, a antítese é uma figura de linguagem muito comum, e ela nos ajuda a entender com mais facilidade os sentidos de alguns termos. Por exemplo, complete a frase: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o... Você entendeu que há uma antítese no texto, não entendeu? Então você não precisa nem ao menos ler a palavra para saber que esta palavra estará no texto. Jeová é o princípio e o fim. Isso é uma antítese. Veja outro exemplo. O dom dado por Deus é a vida eterna, mas o salário pago pelo pecado é a... Pergunto, qual é o contrário de vida? A morte. Aqui existe uma antítese. E é esta mesma antítese que aparece muitas vezes na Bíblia, inclusive em João capítulo 5, versículo 29, que é o nosso texto de análise. Perceba que Jesus contrasta ideias. De um lado existe a ressurreição de vida, que é a antítese da ressurreição de... Exatamente, de condenação. Um julgamento condenatório, porque é este o contrário de vida. Isso nos dá certeza absoluta de que ressurreição de julgamento significa contextualmente aqui ressurreição para a condenação. Assim como vida significa literalmente vida eterna. Argumento 4. A conexão de ressurreição de julgamento com coisas ruins. Note que a Bíblia relaciona a ressurreição de julgamento com aquelas pessoas que praticaram coisas ruins. Ou seja, esse tipo de julgamento já está pronto, já está concluído. Em outras palavras, o tribunal ou o juiz já sabe que o réu de fato praticou obras más. Então esse julgamento não é para saber se o réu de fato praticou aquilo que ele está sendo acusado de ter praticado ou não. De fato, o tribunal já sabe que o réu praticou as obras más. Então esse julgamento não é para avaliá-lo, é para condená-lo. Não existe a possibilidade de um veredito favorável para o réu. Não. Por que não? Porque não há o que avaliar, pois as pessoas já praticaram as obras más. Ninguém que pratica obras más tem um veredito favorável em um julgamento justo. As obras más provam que os réus são culpados. E quando o réu é culpado, o julgamento não é favorável. O julgamento só é favorável se o réu não praticou o mal. Mas aqui Jesus disse que a ressurreição de julgamento é para aqueles que já foram achados culpados de terem praticado obras más. Portanto, esse julgamento é absolutamente condenatório. Não há a possibilidade de absolvição do réu. O corpo governante das Testemunhas de Jeová passou a ensinar que a ressurreição de julgamento não é condenatória, mas que seria um período de avaliação, com a possibilidade de um veredito favorável ao réu. Evidentemente, isso está errado, conforme ficou provado pelos 4 argumentos. O corpo governante também passou a ensinar que a ressurreição de vida não é a mesma coisa que a vida eterna, ou ressurreição para a vida eterna, mas que seria uma ressurreição com meio caminho andado para a vida. Evidentemente, isso também está errado, pois Daniel 12:2 usa a exata expressão vida eterna. E este é o sentido de vida em todo o capítulo 5 do Evangelho de João. O corpo governante também passou a ensinar que tanto a ressurreição de vida quanto a ressurreição de julgamento ocorrem no início do reinado milenar, mas a Bíblia diz que a ressurreição de vida só ocorrerá no final do reinado milenar. O entendimento anterior das Testemunhas de Jeová era de que tanto a ressurreição de vida quanto a ressurreição de julgamento ocorreriam no final do milênio, pois Apocalipse capítulo 20, versículo 5, nos ensina que não há ressurreição de vida durante o milênio. Em outras palavras, as Testemunhas de Jeová acreditaram que João capítulo 5, versículo 28 e 29 se cumpre no final do milênio. Mas o corpo governante agora mudou isso e passou a ensinar que esse texto se cumpre no início do reinado milenar. O ensino que as Testemunhas de Jeová tiveram durante muito tempo foi de que os mortos são levantados durante o milênio, mas eles só recebem a ressurreição para a vida eterna no final do milênio, que é também quando muitos receberão a ressurreição de julgamento ou condenação eterna.
Em outras palavras, o ensino anterior das Testemunhas de Jeová, que era o ensino verdadeiro, o ensino que estava em harmonia com a Bíblia, o ensino atual do corpo governante não está em harmonia com as Escrituras, não é correto. O entendimento anterior das Testemunhas de Jeová era de que João 5:29 se cumpriria apenas no fim do milênio. As Testemunhas de Jeová sempre tinham ensinado que, se durante o milênio os que foram ressuscitados tiverem praticado coisas más, no final do milênio, então, eles teriam a ressurreição de julgamento condenatório. E é isso que a Bíblia chama de a segunda morte. Mas, conforme eu já expliquei, o corpo governante passou a ensinar que a ressurreição de julgamento já ocorre no início do milênio. Mas isso está errado, pois não há ressurreição, nem para a vida eterna, nem para julgamento, até os 1000 anos terem terminado. E agora surgem algumas perguntas. Pergunta: quando se cumprem as palavras de Jesus em João 5:29? Resposta: no final do milênio. Pergunta: será que as obras más praticadas por aqueles que terão a ressurreição de condenação são as obras desta era, ou serão as obras praticadas durante o milênio? Resposta: essas obras más são aquelas praticadas durante o milênio. Como sabemos disso? Porque a Bíblia diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Então a pessoa que morreu nesta era já pagou por seus pecados. E no momento em que ela já pagou por seus pecados com a sua própria morte, ela não pode ser julgada 2 vezes pelas mesmas ações. Então a ressurreição de julgamento que condenará a pessoa à segunda morte, no final do milênio, não pode considerar as ações más da pessoa durante esta era, pois pelas obras más da pessoa nesta era, a pessoa já teve a punição correspondente, a saber, a morte nesta era. Assim, as obras más que resultarão na ressurreição de julgamento condenatório da pessoa são aquelas praticadas durante o reinado de 1000 anos. Outra pergunta: poderão as pessoas praticar obras más durante o milênio? Resposta: sim, a Bíblia diz, em Isaías 26:10. E só para você saber, esse texto, a liderança das Testemunhas de Jeová, aplica ao novo mundo. Mesmo que se mostre favor a quem é mau, ele não aprenderá a justiça. Mesmo na terra da retidão, ele fará o que é mau, e não verá a glória de Jeová. Portanto, mesmo no milênio, muitas pessoas desejarão fazer o que é mau. Evidentemente, não poderá haver homicídios e outros crimes na nova terra. Mas por obras más, não devemos pensar em exemplos extremos. Essas obras más podem se referir apenas a não aceitar o governo de Cristo como o rei da nova terra. Pergunta: faz sentido ressuscitar uma pessoa para julgá-la novamente, condenando-a à segunda morte? Resposta: não faz sentido Deus ressuscitar a pessoa e condená-la novamente à morte pelas mesmas ações pelas quais a pessoa já morreu uma vez. Os mortos terão uma nova oportunidade durante o milênio para ganharem a vida eterna, e eles serão condenados no final do milênio apenas se tiverem feito o que é mal durante o milênio. Gostou dessa explicação? Compartilhe este vídeo então. Um grande abraço e até a próxima.